IBQC, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, pois esta era em desespero. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. É bom a gente amanhecer pensando, meditando na palavra de Deus, apesar de todas as nossas lutas, dificuldades, preocupações, atividades, a gente deve começar pela melhor parte. A palavra, conforme a orientação do Senhor Jesus, a avaliação do Senhor Jesus, em relação a Marta e a Maria, ele disse que Maria tinha escolhido a melhor parte, que era ficar ouvindo a palavra. E Marta estava fazendo um excelente trabalho, muito preocupada em recepcionar da melhor forma possível o Filho de Deus. A gente pode sim fazer nossas tarefas, realizar tudo em prol da obra de Deus, sem esquecer de ouvir o conselho do Senhor. Então, vamos meditar na palavra. Hoje, mudando um pouquinho, nós vamos para Provérbios. Ainda são livros poéticos, os provérbios fazem parte da poesia e tem muito ensinamento prático. Hoje nós vamos meditar em Provérbios 22, 8 a 12. Aqui nós temos uma excelente orientação e dá para a gente fazer aquele velho e necessário exame de consciência. Então, a leitura, Provérbios 22, 8. O que semear a perversidade, cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda e cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam os que têm conhecimento, mas as palavras do ímpio ele transtornará. Louvado seja o nosso Deus. Dá para a gente começar fazendo um exame de consciência. O que eu estou semeando? O que eu estou semeando? O primeiro versículo da nossa leitura, Provérbios 22, 8, diz: o que semeia a perversidade? Perversidade pode ser muito variada. A perversidade são coisas que geralmente fazem mal e não têm uma única natureza. A perversidade ela pode ter cunho social, ela pode ter cunho financeiro, ela pode ter cunho sexual, ela pode ter cunho administrativo, alguém que quer tomar o lugar do outro. A perversidade pode ter muitas facetas. Numa empresa, a perversidade pode levar alguém a atribuir a outrem determinado mal. A gente vê muito isto. Se conhece muito isto na justiça e se conhece muito isto nos meios de comunicação, principalmente seriados, novelas, filmes. Uma pessoa rouba e a outra paga. Uma pessoa faz o mal e a outra é incriminada. Às vezes a própria pessoa que fez o mal é quem levanta a suspeita sobre o que ele sabe que não fez. Então isto é comum e é perversidade. Então o que semeia a perversidade vai cegar, vai colher os frutos da perversidade. Pode não ser de imediato, mas com certeza vai colher os frutos da perversidade.
Eu conheci situações assim. Eu conheci uma mulher que teve toda a oportunidade na vida. Teve todas as oportunidades na vida. Até porque a família, os pais tinham bens materiais. E ela fez mal à família, parecia não ter interesse pelos bens da família, não teve nenhum interesse ou respeito pela a própria família e terminou perdendo. Naquele tempo que os pais podiam tirar, mudar um testamento, deserdar alguém. Hoje não sei se pode. E aquela mulher ficou sem nada. Tinha uma outra que não tinha nada, viveu muito bem até o fim da sua vida. E aquela que tinha tudo, teve um fim trágico, triste. Viveu muito também, mas ela semeou o mal. Quando não se honra os pais, quando não se ama os pais, quando não se sacrifica pelos pais, tendo em vista os pais ter se sacrificado pela gente, imagina pelos estranhos. Então, o que semeia a perversidade vai colher fruto daquilo que semeou, vai colher coisas ruins. Agora, o que tem os bons olhos, a pessoa de bons olhos, a pessoa que olha para o pobre com compaixão, com desejo de ajudar, aqui no versículo 9 diz: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Está falando aqui de generosidade. Uma ação social da parte da pessoa, sem incentivo, sem ter que aparecer, sem precisar que ninguém saiba, mas é o que está escrito aqui. Viu a necessidade da outra pessoa e ajudou. No versículo 10, o provérbio, que é: o sábio tinha todo aquele domínio da cultura do seu tempo, diz: lança fora o escarnecedor. Quem é que quer conversa com quem vive reclamando, escarnecendo, rogando praga, dizendo coisas ruins, palavras ruins? Quem é que quer conversa com quem faz o mal, vive de reclamar, vive de praguejar? Então, conselho do provérbio de número 10, o versículo de número 10. Lança fora o escarnecedor e a contenda desaparece. Lança fora o criador de caso e a coisa melhora. Lança fora aquele que cria caso e a paz volta ao ambiente de trabalho, ao lar. Lança fora o escarnecedor e a contenda vai embora. E cessará as desavenças e cessará as frustrações, vai desaparecer aquilo que faz mal no ambiente de trabalho. Geralmente a gente vê, hoje eu tenho paralisado minhas atividades são mais eclesiásticas, mas a gente eu vi muito quando eu trabalhava com empresas, e eu via muito ambiente de trabalho, pessoa falando sobre aqueles dizeres bonitos lá, para fazer o ambiente de trabalho ser agradável. Bota a coisa no lugar que você achou, faça assim, faça assado e tal. Muito interessante, para preservar o ambiente de trabalho saudável. O salmista, o proverbista aqui, o sábio com seus ditados, seus adágios, ele diz: lança fora o escarnecedor, que a contenda desaparece. Lança fora o criador de problemas, o mentiroso, o perverso, que pratica a perversidade dos lábios, que a contenda desaparece.
E no versículo 11 diz: aquele que é puro de coração, o que ama a pureza, o que ama a verdade, a lealdade, a sinceridade, tem graça nos seus lábios, portanto, não é um escarnecedor, e, em consequência, ou como resultado disto, até o rei é amigo dele. Até o rei é amigo dele. Terá por amizade o próprio rei. Terá por amigo o próprio rei. O versículo 12, último, então, nos leva a pensar na consequência espiritual. Os olhos do Senhor conservam, os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento ou entendimento. Mas as palavras do iníquo o Senhor transtornará. Quem não conhece, quantas vezes a gente escuta a respeito dos conselhos bons e os conselhos ruins da Bíblia. Tinha um rei que fez um trabalho muito ruim, foi um péssimo monarca. E o que a Bíblia diz é que ele obedecia, ele ouvia, dava ouvido aos conselhos da mãe. A mãe era filha do Acabe e da Jezabel, só podia ser uma desgraça. E esta mãe, que era inimiga da maior parte dos judeus, dos hebreus, dava conselho, ela alimentava o filho com maldade, com conselhos ruins, e ele foi um péssimo monarca e se deu muito mal também. Os conselhos que o Roboão, o herdeiro de Salomão, imagina a herança de Salomão, o homem mais rico dos seus dias, mais sábio dos seus dias, e um reino pacífico. Israel era um reino pacífico. Era um negócio meio chato também, porque o rei, para fazer paz e transações comerciais, casou com tudo que foi de ímpia daquela região. Trouxe o demônio para morar com ele. Era uma paz falsa, era uma coisa ruim, mas havia. Aí o herdeiro foi questionado pelos súditos. Olha, o teu pai botou uma carga muito pesada, os tributos eram muito pesados, a gente ficou sufocado, tu vai melhorar isso aí? Ele disse, volte, eu vou me aconselhar com alguém. Se aconselhou com os conselheiros do pai e disseram, olha, se você ouvir este povo, você vai ganhar o coração do povo e depois você até pode voltar a fazer alguma coisa, mas agora escute o povo. Ele consultou seus colegas de classe e os colegas disseram, bota para quebrar. Se você não botar para quebrar agora, eles vão dominar. Você vai ser um rei frouxo, um rei fraco. Aí ele fez isto e resultou na divisão do reino. Claro, o texto diz que Deus estava, de alguma forma, ordenando que ele ouvisse o conselho mau. Mas todo mau conselho, toda má palavra, todo escarnecedor paga o preço. Que Deus tenha compaixão de nós e a gente possa fazer o grande exame de consciência. O que eu estou semeando? Eu faço isso sempre. Hoje nós vamos orar pela irmã Ayla, pela sua saúde e pela sua família. Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, Pai, pela vida, pela salvação, suplicamos pela nossa congregação, nossos amados irmãos, nossos queridos ouvintes e colaboradores no rádio. Abençoa, meu Senhor, cada um. Opera na vida da igreja. Te apresentamos a irmã Ayla, Senhor, da saúde, da graça, da vitória. Abençoa a sua família, os seus familiares, meu Senhor, o seu lar. Dá graça à tua serva, manifesta o teu grande poder em sua vida, em seu coração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!